MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você. Está chegando o Carnaval, período de muita festa em todo o Brasil. São desfiles de rua, bailes carnavalescos nos salões, tempo de festa e alegria. E tempo também de ter cuidado com as crianças e adolescentes que celebram o Carnaval. As crianças e adolescentes, é claro, também podem comemorar, mas os pais e responsáveis precisam estar muito atentos às medidas que a legislação determina para proteger as crianças e os adolescentes. Por exemplo, a legislação determina algumas restrições que têm por objetivo cuidar dos pequenos que participam dos bailes e dos desfiles de carnaval. Para falar sobre esse tema, o programa MP no Rádio conversa com a promotora de justiça Tarsila Santos Teixeira, que atua na Promotoria de Justiça de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba. Doutora Tarsila, quais são essas principais restrições quanto à participação de crianças e adolescentes nas comemorações do Carnaval? Vamos falar primeiro sobre o Carnaval de salão, né, os bailes de Carnaval, mas também sobre as escolas de samba, os blocos carnavalescos, que também têm criança e adolescente muitas vezes como integrantes, e que participam dos desfiles de rua. O que é permitido? As crianças e adolescentes podem participar normalmente dessas atividades? Quais são as condições? Nós não falamos em quais são as restrições para a participação da criança e adolescente nesses espetáculos dessa natureza. Porque a legislação não especifica restrições de forma pontual, mas veda qualquer atividade que possa vir a ser nociva de qualquer forma para a criança, seja do ponto de vista físico, psíquico, emocional, enfim. Então, eu não coloco como restrições, mas eu coloco como procedimentos que devem ser observados por disposição legal. Veja, se vai haver restrição ou não vai haver, depende de uma análise pontual. Eu não posso te dizer que tipo de situação relacionada a carnaval que a lei veda, porque não existe. O que eu posso te dizer é, do ponto de vista concreto, situações em que, se avaliando, se perquirindo o melhor interesse da criança, constatamos que não seria interessante para ela. Então, assim, o que é necessário a fim de que se observe as disposições legais? Nós temos no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele determina que caberá à autoridade judiciária a competência para regulamentar, por meio de portaria, a participação de crianças e adolescentes em qualquer espetáculo público e seus ensaios. Não tenho qualquer dúvida que o carnaval, que desfile de carnaval, que desfile de fantasia, que participação em bloco, desfile de rua é um espetáculo público. Né? Então, não há qualquer explicação para o fato de até hoje em Curitiba os desfiles de carnaval e a participação das crianças e adolescentes, que é bastante frequente, né, estar acontecendo sem autorização da autoridade judiciária. Veja, a nossa vara é especializada em crimes contra a criança e na regulamentação das autorizações de eventos, autorizações de viagem e tudo mais. Nós autorizamos, por exemplo, a apresentação de Natal do HSBC. Nome por nome, criança por criança. Nós autorizamos, por exemplo, o desfile de uma marca famosa de roupas infantis que vai acontecer no shopping. Como que as crianças estão desfilando sem autorização judicial? E por que isso é importante? Porque esse artigo do Estatuto, ele busca justamente proteger a criança de situações que ela sozinha não pode se proteger e que possam ser encaradas como situações que vão contra seus interesses, que a expõem fisicamente, psiquicamente, moralmente, emocionalmente, enfim. Então, nós temos a obrigação de zelar pelos direitos da criança e do adolescente, né? Como eu já falei aqui em outras ocasiões, essa obrigação de proteção integral da criança e do adolescente é de todos. Da sociedade, da família, da sociedade e do Estado, não é só dos pais, né?
Então, basicamente, toda criança, para participar de um evento público, tem que ter uma autorização prévia do judiciário. Do judiciário. Então, tem que ingressar com pedido de alvará para participação da criança em desfile de carnaval. Vai ter que ingressar com esse pedido. Existe uma série de documentos que estão elencados na portaria. A portaria, como a lei determina que essa atividade seja regulamentada por portaria, a portaria que está em vigor hoje é a 2/2015, da Vara de Infância, da Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba, e lá consta, inclusive, toda a documentação que deverá ser juntada. No caso, quem pede essa autorização são os blocos carnavalescos, as escolas de samba, ou os pais da criança? Quem deve fazer o pedido? Tratando-se de carnaval, entendo que o mais conveniente seja que os blocos, as escolas de samba, os clubes, peçam autorização juntando a anuência dos pais, que é o que é exigido, né? A anuência dos pais, com firma reconhecida e tudo mais. E com a descrição completa da atividade a ser desenvolvida, com todas as suas circunstâncias. Nós queremos saber que tipo de fantasia essa criança vai usar, que tipo de carro alegórico ela estará compondo, quais são as condições desse carro alegórico, qual é a altura dessa criança, que posição ela vai estar. E isso está tudo muito bem explicitado na recomendação administrativa que eu baixei ano passado, de forma específica, direcionada à Fundação Cultural de Curitiba e a todas as escolas de samba e blocos carnavalescos de Curitiba, direcionado nominalmente, para que observassem esta necessidade de ter autorização judicial e mais, para que observassem alguns critérios que nós, certamente, na hora da avaliação, iremos observar, né? Então, assim, o que pode te parecer assim, pode vir a seguinte pergunta: mas nossa, estava tudo tão bem até hoje, né? Por que tem que pedir autorização? Não é bem assim que as coisas acontecem. Por que isso veio à tona? Porque nós tivemos acesso, nós trabalhamos também, além de trabalharmos com crimes contra crianças, e o nosso métier, infelizmente, é o crime sexual, né? Nós temos hoje cerca de 4.000 feitos em andamento, dos quais 90% é crime sexual contra a criança. E nós também trabalhamos com cybercrimes. E acaba que a gente verifica algumas situações de crianças com fantasias, com pouca roupa, em situações duvidosas, e que aquela situação, aquela imagem, acaba caindo em mãos inadequadas, sendo usado de forma inadequada. Ainda mais sendo um evento público que qualquer pessoa pode, por exemplo, fotografar. Então, se essa criança tivesse tido, se essa situação tivesse tido uma análise mais criteriosa, de forma antecipada, de forma que não estivesse a criança em situação que sua imagem possa interessar a um pedófilo, por exemplo, nós não teríamos não precisaríamos desse tipo de cuidado. Mas a experiência nos mostra que a proteção da imagem, do corpo e da situação vulnerável da criança como um todo é necessária, é altamente indicada, até para o bem da própria criança, que no futuro pode dizer: olha que situação que me colocaram quando eu não sabia me defender, né? Sim, e nesse caso, se as escolas, os blocos pedem dentro do prazo as autorizações, aí é fácil que seja concedida, desde que essas condições sejam adequadas para as crianças. Nós vamos também analisar condições, se a criança vai num carro, quais são as condições do carro, qual é o apelo artístico desse carro alegórico, se ela vai para um desfile num clube, qual é o horário, se é um horário adequado à participação de crianças. E mais um ponto muito importante: ambos os pais têm que autorizar. Porque o que tem acontecido também, e que também motiva essa regulamentação, é que os pais, quando separados, ou o pai tem a guarda, ou a mãe tem a guarda, mas isso não quer dizer que o pai que está afastado, ou a mãe que está afastada, não detém os atributos inerentes ao poder familiar. Então ele também tem direito de decidir sobre a vida dos filhos, né? E depois que acontece, aparece o conflito, né? Vem um pai lá, vem uma mãe lá e diz: olha, minha filha participou de um desfile de escola de samba, ou um desfile de moda, e eu não autorizei isso, eu não quero, eu não concordo. Entende? Então, assim, há necessidade de autorização de ambos os pais, e se isso não for possível, o suprimento terá que ser judicial. Quem terá que suprir essa falta é a justiça.
Doutora, e quanto ao carnaval de rua, não só para as crianças que estão desfilando, que tiverem autorização, tiver tudo ok, elas podem participar, não é mesmo que os desfiles entrem madrugada adentro. E do lado de cá, do cordão de isolamento, as crianças podem assistir aos desfiles, mesmo que seja tarde da noite, pela madrugada, tem que estar acompanhada dos pais, de algum responsável, como é que isso funciona? Veja, aí nós, mais uma vez, ingressamos nas obrigações inerentes ao poder familiar, né? Os pais, estando em local público, cabe aos pais avaliar quais são os locais e os horários adequados para estar com o seu filho. Né? Não há na legislação restrições objetivas quanto a horários, desde que a criança esteja acompanhada dos pais. Então, a legislação entregou aos pais este direito, mas também esse dever de observar a adequação de horários e locais para levar seus filhos. Então, assim, se uma criança, se for verificado, se acontecer nessa fiscalização de ser observado uma criança que esteja numa situação que se repute uma violação aos seus direitos, que os pais estejam eventualmente embriagados, ou que essa criança esteja solta ali sem fiscalização, ou que algum estranho esteja dando alguma coisa para essa criança comer ou beber, enfim, que essa criança esteja chorando, que essa criança esteja molhada, que essa criança esteja com fome, enfim. N situações que, não só no carnaval, mas numa praça de rua, se nós encontrarmos hoje pais com uma criança em situação de fome, chorando, numa praça, à meia-noite, providências serão tomadas. Porque daí é uma falha dos pais no dever de cuidado para com seus filhos, né? E quem descumprir essas normas, no caso das escolas de samba, dos blocos carnavalescos, fica sujeito a sanções? Com certeza, a própria legislação prevê que o descumprimento das disposições da portaria judicial, seja a título de dolo ou culpa, importará na prática de infração administrativa tipificada no artigo 258 do Estatuto, né, que sujeita o infrator a uma pena de multa de 3 a 20 salários por criança, no caso do carnaval. 3 a 20 salários mínimos. Então, assim, nessa fiscalização, se é apurado que alguma criança está participando do espetáculo público sem autorização judicial, será imediatamente proposta o procedimento de apuração de infração administrativa pelo Ministério Público e com um pedido de aplicação de multa por descumprimento da portaria. Além de outras responsabilidades decorrentes de cada situação, que podem eventualmente até configurar um crime, né? Sim, por exemplo, se uma criança está num carro alegórico inseguro, sofre um acidente e não tinha sequer autorização para participar, e é mais complicado ainda. Exatamente, porque por negligência a criança acabou sofrendo uma lesão, ou enfim, algo mais grave que, claro, que todos nós queremos evitar, né? E caso alguém presencie uma criança ou um adolescente participando de uma atividade carnavalesca que represente risco para essa criança ou esse adolescente, o que é que ela deve fazer? Deve procurar imediatamente, claro, se estiver presenciando é porque está no meio do feriado de carnaval, né? Então deve procurar a delegacia de polícia ou denunciar no 190 ou acionar conselho tutelar e querendo repassar alguma situação já após as festividades em que nós estejamos trabalhando, pode se dirigir inclusive ao Ministério Público, a vara de infrações contra crianças, adolescentes e idosos, e a própria delegacia especializada, que é o Nucria, né? Que fica na Vicente Machado, no alto da Vicente Machado. Isso em Curitiba, nas outras cidades haverá também recurso... No interior, acionar o conselho tutelar, acionar delegacia de polícia, polícia militar, se for uma situação que demande uma providência imediata, né? Tem plantões, nós sabemos que tanto o Judiciário quanto o Ministério Público funcionam no regime de plantão nos feriados, então, assim, recursos para denunciar não vão faltar.
Perfeito, doutora Tarsila, muito obrigado pela sua participação. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser enviados para o e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou para o telefone 41 3250 4469. MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.